Bom, nós fechamos o sétimo bloco, estamos aqui iniciando o oitavo bloco, né? Falando sobre o dielétrico. O que é um dielétrico, pessoal? Vamos definir primeiro o que é dielétrico. O dielétrico são materiais isolantes que têm uma capacidade especial. Todo dielétrico é um isolante, mas nem todo isolante é um dielétrico. Bom, então o que é essa capacidade dos dielétricos, pessoal? Quando você aplica uma tensão nessas placas condutoras aqui, ó, deste lado aqui, ó, eu arranco, ou melhor dizendo, eu insiro elétrons aqui. Então aqueles átomos que estavam neutros, número de prótons igual ao número de elétrons, vai ganhar elétrons. Então eles vão ficar eletricamente negativos. Deste lado aqui, eu vou arrancar elétrons. Então aqueles átomos que estavam com o número de prótons igual ao número de elétrons, vão perder elétrons. Então eles vão ficar positivos aqui. Bom, resultado disso, né? Aquela nuvem de elétrons que nós vimos lá no início, na nossa segunda parte, né? Ela vai, né, separar do núcleo do átomo. Então aqui você vai ter a nuvem de elétrons e aqui você vai ter o núcleo do átomo. Aqui uma nuvem de elétrons e aqui os núcleos dos átomos. Então nós estamos criando aqui um dipolo, certo? Negativo e positivo. Quando você aplica a fonte de tensão aqui, você vai fazer com que essa nuvem de elétrons vai se separar. Então você gasta energia da fonte para separar a nuvem de elétrons. Depois você pode retirar, como você está vendo aqui mesmo, né? Do jeito que está essa figura aqui. Se você retirar a fonte, você vai ver que mesmo assim essas cargas vão ficar aqui. Por que essas cargas não abandonam, né, essa placa condutora? Porque essa nuvem de elétrons está segurando aqui. Ora, então vamos pensar um pouquinho. Se esse dielétrico tem uma capacidade baixa, vamos pensar como o ar, 1. Então vamos imaginar que só um desse daqui existiria e iria segurar só um elétron aqui. Então a carga desse capacitor é baixa. Agora vamos pensar o seguinte, vamos tirar o ar aqui e vamos colocar a cerâmica, né, de titanato. Essa cerâmica ela é 7.500 vezes maior a capacidade, a permissividade dela, né, de alinhar essa nuvem de elétrons aqui. Resultado, quando você aplica a mesma tensão no mesmo capacitor, você vai ter uma carga aqui 7.500 vezes maior. Por quê? Porque esse dielétrico tem a capacidade de deslocar, né, 7.500 vezes mais a nuvem de elétrons em relação ao ar. Então, se essa nuvem de elétrons vai estar aqui, o núcleo vai estar aqui, então você vai ter uma carga 7.500 vezes maior para o mesmo capacitor e para a mesma tensão aplicada, ok? Então, isto aqui, pessoal, é onde é armazenada a energia. Por que essas cargas não vão embora daqui? Porque o campo elétrico do dielétrico está segurando essa carga aqui. E quanto melhor esse dielétrico, quanto maior a permissividade desse dielétrico, maior é a capacidade dele segurar as cargas aqui. Bom, eu fiz aqui um texto explicando justamente isso, parei nessa figurinha aqui, ó, né, e falei sobre isso. Esse texto aqui vai explicar exatamente isso, tá? Bom, eu estava falando sobre isso. Aqui, ó, eu pus uma figurinha, pessoal, para mostrar para vocês exatamente isso, tá? A construção de um capacitor de placas planas. Os capacitores, os de cerâmica são construídos assim, né? Mas a maior parte dos capacitores, o capacitor a óleo, o capacitor poliéster, o capacitor eletrolítico, eles são construídos dessa forma, que são duas placas paralelas com o dielétrico aqui no meio e eles vão enrolando isso, né? Aí ele acaba ficando com esse formato aqui, ó, né? Não vou mostrar aqui para vocês, esse formato redondinho aqui, né? Mas nós temos os capacitores com esse formato, ó. Esse aqui é o de placas paralelas. Esse aqui é o poliéster, esse é de cerâmica e esse é de placa paralela, tá? Todos eles são de placas paralelas. Eu vou fechar aqui o oitavo bloco e vou iniciar o nono.